Bom dia, este é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Livro Atos, capítulo 19, versículo 5. Nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio criou para isso cerimônias e sacramentos. Há batismos de recém-natos na Igreja Romana. Em outros centros evangélicos, há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores lições com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Determinadas cerimônias materiais, nesse sentido, eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário na instrução infantil necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. O tema aqui tratado por Emmanuel sempre desperta interesse em muitos de nós, principalmente aos adeptos do Espiritismo, pois nossa doutrina não adota essa prática que remonta a milênios. Para melhor entendimento sobre o significado do batismo, Cairbar Schutel, em seu livro O Batismo, traz uma retrospectiva histórica sobre essa prática que parece ter nascido na Grécia Antiga, após a constituição de uma seita que cultuava a deusa da torpeza, a quem os atenienses rendiam seus louvores, denominada Cotito. Os sacerdotes pertencentes a essa seita tinham por costume se banharem e se purificarem com perfumes antes da celebração de cerimônias, deixando nas páginas da história esse ato como símbolo da purificação do espírito. Entretanto, o povo hebreu não adotou essa prática religiosa exaltada pelos gregos, porém, adotaram a circuncisão, medida higiênica, profilática contra determinadas enfermidades naquela época. Mas, sob a ação dos sacerdotes judeus, essa prática tomou a feição de sacramento religioso, de purificação do espírito. Com o aparecimento de João Batista, o maior de todos os profetas, segundo a expressão de Jesus, e sendo ele conhecedor dos mistérios e ciências da Grécia, ao iniciar sua tarefa de precursor do cristianismo, preparando o caminho por onde passaria Jesus, tratou de pôr fim à circuncisão, prática que se degenerara em cerimônia religiosa. João passou a lutar para extinguir essa ideia, enraizada há longo tempo na cultura do seu povo, deliberando a substituição da circuncisão pela imersão dos seus seguidores no Rio Jordão, ou seja, pelo batismo dos que ouvissem a sua palavra e julgassem de bom grado seguir os seus ensinamentos. Assim sendo, depois de austeras recomendações e orientações de João,
ao arrependimento, à purificação da alma, o interessado era imerso na água do Jordão como símbolo de seu ingresso na doutrina que lavava a alma pelo arrependimento dos erros e a iniciava em novo caminho. O objetivo de João Batista não era estabelecer cerimônia alguma para transformá-la em sacramento religioso. E isso fica claro na leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos de 11 a 17. João pregava o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Jesus, um espírito puro, evidentemente não necessitava ser purificado pelo batismo de João, mas assim o fez para que se cumprisse as Escrituras. Porém, em momento algum nos evangelhos, encontramos Jesus batizando com água. Podemos então, de posse dessas notas históricas e na observação das passagens evangélicas mencionadas, analisadas sem espírito preconcebido, deduzir que nelas não se encontra motivo para estabelecimento do batismo, tal como é ministrado por algumas igrejas, que ainda o revestem de formalidades. Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 14 a 17, enfatiza que o Cristo o enviou não para batizar, mas para evangelizar. Mais esclarecedor ainda é o diálogo entre Paulo e alguns discípulos na cidade de Éfeso, transcrito por Lucas no livro Atos, capítulo 19, versículos de 3 a 5, em que o apóstolo pergunta: "Em que sois batizados então?" E eles disseram: "No batismo de João." Mas Paulo disse: "Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus." É aí que está o batismo de fogo, o batismo a que nos convida o excelso amigo Jesus através do seu Evangelho. O convite à renovação, à transformação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, que demandará de cada um de nós atitudes de renúncia e sacrifício, de esforço e determinação. É o convite para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tão difícil de ser realizado, pois ainda estamos presos às raízes do egoísmo, do orgulho e do individualismo. Seremos batizados à medida que ouvirmos a palavra do Cristo e a colocarmos em prática, porque, como nos ensina Emmanuel, muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Na doutrina espírita, em vez de rituais formais, enfatiza-se o trabalho interior, a busca pela evolução moral e a prática dos ensinamentos do Mestre, considerando-se que a purificação espiritual se dá através do aprendizado e do aprimoramento contínuos e não por meio de um ritual único. Esse processo de transformação interior pode ser visto como um batismo de fogo, um momento de intensa luta e aprendizado para superar as dificuldades e imperfeições, aproximando-nos pouco a pouco de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 158, o batismo. Psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, seguido do nosso comentário. Excelente dia a todos, sempre na companhia do nosso Divino Mestre Jesus.